E aí pessoal, beleza? Hoje eu e o Gabriel a gente veio aqui falar um pouquinho de algo que não é tão comum assim, não é dos buzzwords que existem muito, mas é como que a gente implementou a metodologia, a cultura de DevOps junto na linguagem de PHP. A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do PHP, tipo, como que ele evoluiu e tal, e como que a gente implementou isso dentro dele. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Gabriel, eu sou fundador e desenvolvedor lá do Budesk, responsável lá pela parte financeira de tecnologia. A gente é uma startup que, no caso, como desenvolvedor e sócio, o cara tem que fazer tudo. Então, ao longo do tempo, fui implementando as coisas que a gente vai mostrar aqui e como que a gente acabou resolvendo os problemas. O Budesk hoje é uma empresa de automação de marketing, software de automação de marketing com CRM. Dá para criar landing page, formulários, dá para fazer as automações, mandar e-mail automático, SMS e tudo, e depois ao qualificar o lead e mandar ele para mais vendas automáticas. Eu sou Evaldo, atualmente eu estou trabalhando na Nelway junto com o Luciano lá. Nesse projeto que eu vou apresentar aqui junto foi um projeto antigo que eu comecei, tipo, hoje eu já não trabalho mais com eles, mas tipo, a gente, como tinha um ambiente parecido, a gente se ajudou e construiu juntos o ambiente. Tenho 8 anos de sysadmin e 2 anos de DevOps já. A DVBox, que é o sistema que eu construí lá, é uma plataforma de advogados para gestão de escritórios. Eles fazem a gestão, tipo, isso está sendo bem legal para o meio jurídico, porque antigamente não existia nenhum tipo de software online que fazia essa gestão. Tem a versão free e paga, hoje eles estão com mais de 9.400 escritórios e tem mais de 15.600 usuários. Isso dá em torno de 9 milhões de requests por mês. É um sistema que tá bem grande, está crescendo bastante aqui no Brasil e está sendo bem legal pro meio de advocacia. Hoje a gente vai falar um pouquinho... a gente vai seguir aqui. Se o PHP realmente é muito que a gente vai falar, o Gabriel vai falar como que ele evoluiu e tal, como que ele se tornou uma linguagem boa. O workflow que a gente utiliza, toda a nossa parte de como a gente commita, como a gente trabalha no repositório, até a parte do deploy, CD, CI, até ir para produção, como que a gente tem esse controle. A parte de infraestrutura, como que a gente provisiona e cuida do que está dentro do servidor. As tools que a gente usou para fazer tudo isso e alguns problemas e como que a gente corrigiu eles nesse meio tempo que a gente foi trabalhando. A gente vai começar na parte legal aqui, né? Que acho que todo mundo deve concordar aqui. Que pega até ali e gosta mesmo. Pode passar aí. A ideia aqui do PHP é que ele é totalmente fácil para iniciantes, ele é muito fácil para fazer deploy, aquele deploy que o cara compra um cPanel, um arquivo só index.php, mistura tudo com HTML, faz tudo lá, bota todos os usuários do banco, senha do banco, tudo no mesmo arquivo e foda-se, mete os includes ali e acha que está programando. Não tem nenhuma convenção para nome de função também, foi tudo meio que criado, meio que jogado assim, e um monte de prazer, né? Não tem muito o que comentar, todo mundo conhece. Né? Para quem não conhece, o Rasmus é quem criou o PHP, quem realmente desenvolveu a primeira e a segunda versão dele, e depois pessoas continuaram a fazer isso. Então ele falava essas coisas assim, eu não tenho ideia como parar isso aqui, eu nunca tive o objetivo de fazer uma linguagem de programação. Então ele foi adicionando coisa e vendo o que ia acontecer, e ele só queria criar uma linguagem de template que facilitasse algumas coisas de C, que foi melhorando as coisas e no fim ele criou uma linguagem meio que sem querer. Então, as primeiras 2 versões, que era essa primeira e a segunda, era totalmente bosta. Até a 4, na verdade, era horrível, tinha uma orientação a objeto, mas era completamente lixo. Foi totalmente reescrito depois da versão 5, toda essa parte de orientação a objeto. Na 5.1 e 5.2 ainda faltava muita coisa. Na 5.3 ela realmente começou a evoluir, que veio namespaces e closures que são as funções anônimas. Os namespace é que tu pode realmente agora ter classes com nomes iguais e que elas não se batem, antes não podia fazer isso, botar um monte de underlines aqui, era ridículo. E depois da 5.4, V-Traits, a gente pode usar colchete para array, antes tinha que ser array, era bem diferente também. 5.5, o AppCache, finally. 5.6, unpacking, DB-Array. A 6 tem aquela história que também é meio que ridícula, né? Eles tentaram botar um Unicode no PHP, que tinha bastante...
Tentaram botar o Unicode no PHP, só que daí era breaking change e ia sair 6. Aí eles não conseguiram, começou um monte de crítica, começou a ficar uma merda a performance. Eles voltaram, pegaram todas as features que iam para 6, jogaram na 5.3 e na 5.4 e desistiram da 6. Aí na hora de lançar a próxima versão, depois da 5.6, eles não sabiam o que fazer, porque o pessoal começou a fazer livros sobre PHP 6 e vendiam um livro sobre PHP 6 e ia acabar confundindo quem estava iniciando na linguagem. Então pularam a 6 e foram para 7. Aí melhorou a performance muito, também por causa da Agent VM que o Facebook fez, tinha melhorado a performance lá, pegaram algumas ideias de lá. Agora a gente tem return types. Posso botar que o método retorna string ou retorna alguma classe, alguma coisa assim. E da 7.1 posso retornar nulo também, posso pegar muitas múltiplas exceções. E o Rasmus continuava falando no início, eu não tenho ideia como escrever uma linguagem de programação. Eu só fiquei adicionando a próxima coisa. Era isso que, quando ele começou o PHP, era isso que ele imaginava. Junto com essa evolução da linguagem, a comunidade também foi... A comunidade foi evoluindo também, isso foi o que mais ajudou. Hoje a gente tem Composer seria o NPM do PHP, que consegue pegar package da comunidade. Tem todos os frameworks, começou com o Zend, depois os mais famosos são Symfony e Laravel que a gente usa para fazer os projetos aqui. E isso também surgiu, com esses frameworks surgiram também o PHP Fig e os PCRs. Os PCRs são as recomendações. O PHP Fig são tipo, as pessoas mais influentes do mundo PHP da comunidade que se reúnem e fazem essas recomendações. Então tem recomendação para padrão de código, tem as interfaces que tu usa e pode trocar na aplicação por outras implementações. Tem algumas outras também que eu não coloquei aqui, mas a base é essa, tipo, seguir os padrões e manter a comunidade dos padrões. Tipo, hoje esse aqui seria tipo um controller lá de automação do PHP. Não é tão ruim assim como todo mundo imagina o PHP hoje em dia, antigamente. Aqui, essas são as features do Laravel, que todo mundo já deve estar acostumado aqui de outros frameworks também. Policy Controller, Service Container e injeção de dependência. A gente pode pegar uma classe e jogar para o container, o Laravel instancia as dependências sozinho. Migrations, ORM, que também é muito bom. Tem o command line do Artsy, dá para criar as filas, dá para rodar as filas, fazer generators e tudo mais. Tem broadcast. Então, tipo, com as filas aqui eu posso usar Beanstalker, Redis, SQS, então, tipo, tem muita coisa que a gente roda em background que usa isso também. Agora, na parte que realmente começa o workflow dos projetos. Tipo, a parte mais importante do projeto começa com as pessoas, né? São elas que realmente fazem aquilo e as suas interações com o código, um jeito de levar isso para frente. Então, depois a gente vai falar também do workflow, que é realmente como é que funciona a parte dos pull requests, como é que a gente analisa os códigos e tal, o que vai para frente ou não. As regras, os padrões de código, os PCRs que a gente usa e respeita. Vamos falar também do ambiente local e sempre que entra um dev novo, a ideia é ter todos os migrations simples ali do projeto prontos para não ter que ficar passando dentro de dados. Falando um pouquinho do flow que a gente utiliza dentro do GitHub, isso na real são alguns patterns que o próprio GitHub recomenda a gente fazer. Que tudo que a gente trabalha com o sistema de branch, que tudo que está na master é deployável, então se está na master está na produção. Toda branch nova tem que ser criada a partir da master, então tipo, vou fazer uma feature nova, eu puxo da master e mando para a master depois. As branches devem ser com nome descritivos, né, para ficar inventando o nome. Os pull requests precisam ter code review, que é tipo, eu posso fazer alguma cagada e não perceber, a outra pessoa que lê o meu código quando eu for mandar para produção, ela vai perceber e não vai deixar ir. E quando eu estiver pronto, beleza, vai para produção na hora. Não precisa ficar esperando juntar vários commits para fazer um deploy, entendeu? Isso é o flow que o GitHub segue. Se for lá na documentação deles tem essa imagem, que é tipo, puxa da master, faz seus commits, faz os comentários com as pessoas e depois passa para master de novo. Esse aqui é como que a gente segue lá no Bluedesk. A gente segue um pouco do GitHub Flow, mas com um pouco mais de cuidado. Eu faço a branch, pego da develop e depois mando para develop, dou mais uma olhada e assim mando para master. Mas tudo que está na master vai para deploy automaticamente. Daí eu falo ali como é que tem que ser até os commits e tal, que tem que ser revisto antes de... O request tem que ser revisto antes de passar.
E aqui como é que funciona também o deploy, que depois a gente vai explicar que o Envoy pega esse da master e já faz o deploy automático. Esse aqui também é a parte do padrão de código que a gente segue. Tipo, aqui a gente segue o PSR2. O PSR2 é padrão de código mesmo, de como tem que ser escrito o código, é indentação e tudo mais. E o PSR4 que é de autoload. De autoload seria tipo, as classes têm que ter o nome certinho com os diretórios para a classe ser carregada automaticamente. Falando um pouquinho agora de como que a gente trabalha localmente, tipo, antes de ir para a produção. Antigamente o PHP tinha aqueles lixos que a gente botava dentro do computador, que era tipo o gerenciador Champ ou LAMP, um negócio assim, que tu criava aquele monstrinho dentro do teu PC e ficava consumindo a máquina toda. Hoje em dia a gente utiliza o Valet, tem duas formas. Tem o Valet, que você instala ele pelo Composer, como se fosse o NPM, você requer ele da máquina e todos os seus diretórios, eles ficam acessíveis dentro da pasta que você setar ele, eles ficam com um ponto teste ou ponto dev, a URL que você definir, ele lê ali dentro todos os teus arquivos de index, .html, .php ou .xml, essas extensões também pode definir. Por baixo dos panos, ele baixa um Nginx dentro da máquina e ele ele faz as configurações de Nginx ali e trata teus folders como se fossem tipo projetos ali dentro do servidor, entendeu? Isso, o consumo da máquina fica tipo bem pequeno, não consome quase nada. A outra opção que tem também é o Docker pra gente usar, tem essa imagem do Vessel que tu baixa lá do Docker Hub mesmo. E aí é só tipo seguir os passos ali, só que por baixo dos panos o Composer também ele usa o Docker para subir esse container e usar todos o que precisa, tipo de MySQL, NPM, Gulp, todo o environment para rodar o Laravel já vem dentro desse container prontinho para poder usar. Aqui na parte de integração contínua, a gente vai falar um pouco dos testes automatizados que a gente tem na aplicação também. O coverage, que realmente tem que ter pelo menos todo o coverage, pelo menos uns 70% para a gente conseguir refatorar e tal, conseguir levar a aplicação adiante sem nenhum problema. E a qualidade de código, que a gente usa algumas ferramentas também para assegurar isso. Esse aqui é o Travis, que toda hora que roda um pull request lá, ele passa pelo Travis e ele já me avisa também na hora se falhou ou se deu certo, se passou. E assim eu posso saber que o pull request tá tudo certo ali naquele código. Aqui é o Code Climate, que ele também olha todas as classes e tal, ele é tipo uma nota pro código, né? E também mostra o coverage ali. E assim a gente pode saber o que piorou, o que melhorou a cada commit. Agora falar um pouquinho da produção e do que a gente utiliza e como que a gente deploya isso, oferece os nossos servidores lá dentro. A gente tem muitos servidores, a gente não trabalha só com uma instância, mesmo o projeto sendo monolito, a gente consegue distribuir em vários servidores. A gente consegue fazer CD disso, todos os passos para o deploy são automatizados, então quando a gente faz um merge para master, automaticamente o CD entra em ação e faz todo o deploy para produção. Isso a gente consegue fazer sem downtime, então tipo, a aplicação não cai. A gente faz replication de database, a gente utiliza o PHP 7.2 e a gente gerencia também SSL e HTTP2. Daí agora a gente vai falar um pouco das ferramentas que a gente usa para fazer isso. O primeiro que a gente usa é o Forge. O Forge ele é uma ferramenta paga, ele é um SaaS que a gente utiliza ele para provisionar as nossas máquinas. Ele faz um pouquinho, dá pra se dizer assim pra ficar melhor de entender, ele faz o trabalho que o Terraform faz, só que a gente paga por isso, tá ligado? Ele entrega todas essas features aqui, tipo, ele provisiona todos os nossos servidores, ele faz o certificado do SSL, ele mantém os diretórios, ele mantém os workers das filas, então tipo, eu não preciso provisionar nada, ele cuida disso pra mim. Eu posso fazer cron lá dentro, load balance próprio, ele já automatiza as máquinas, horizontal scaling, então tipo, se eu tiver demanda de produção e preciso só de mais potência de processamento, eu só adiciono máquinas, ele gerencia tudo isso para mim. E ele mantém os servidores atualizados também, então tipo, isso é bem bacana. Isso aqui é o exemplo de quando a gente vai fazer o deploy de um servidor. A gente coloca o nome que a gente quer no servidor, na instância, escolhe o tamanho dela. Quando a gente tirou esse print só tinha suporte de DigitalOcean, mas hoje eles suportam DigitalOcean, Linode, AWS e Custom VPS também. Se eu tiver algum servidor local e quiser usar ele para provisionar, ele entrega todos aqueles patterns junto, tipo, fazendo esse provisionamento. A gente escolhe a região, a versão do PHP, os recipes que a gente utiliza, depois tem outro slide ali, que os recipes são... Por exemplo, eu vou provisionar meu servidor com Forge, ele vai fazer o deploy com todas aquelas questões de segurança e tudo mais,
e depois eu posso botar receitas, que são shell scripts que eu deixo salvo ali dentro para mim já instalar banco de dados, Redis, qualquer outra coisa que eu for usar dentro da aplicação. Se esse servidor for um database, eu posso selecionar aqui, ele já instala tudo para mim como tem que ser, e o database name ali no caso, só para escolher o nome. Esses são os recipes, que aí no caso eu vou ali, eu edito ele, tipo, boto um shell script ali dentro que ele instala tudo para mim. E esse é o Server Network. O que ele faz? Na DigitalOcean antigamente tinha um problema, hoje eles já resolveram isso, mas tinha um problema que você tinha a sua interface pública de rede e sua interface privada. O que ele fazia? Aqui dentro desse Server Network, todos os meus servidores eu seleciono quem pode conversar com quem, e por baixo dos panos o Forge ele faz várias regras de ptables dentro da máquina que tornam isso, tipo, as únicas, eles bloqueiam todo o tráfego e, tipo, internamente na interface interna ele só pode conversar com quem o iptables liberou. O problema que se tinha na DigitalOcean antigamente era que quando você deployava uma máquina e usava essa interface interna, todas as máquinas, independente de quem fosse, que estivesse na mesma região, elas podiam conversar entre si. Então, tipo, já caíram várias gente que, tipo, tinha um serviço rodando com a porta exposta, achando que estava segura na sua rede virtual, mas, tipo, muita gente caiu por causa disso. Então, essa é bem gostoso quando você toma na cara. Outra funcionalidade que o Forge tem é que, tipo, por exemplo, eu quero fazer um load balancer da minha aplicação. Como que eu faço? Eu só seleciono esse box ali e pronto, ele vai fazer um load balancer para mim, magicamente. Depois, dentro dele, as únicas opções que eu tenho é quais são os servidores meus que eu vou poder botar atrás desse balancer. Então, tipo, por baixo dos panos, ele só levanta uma instância nova, uma máquina, ele bota um Nginx ali dentro, que fica fazendo a gestão dessas conexões e, tipo, eu boto setando quais são os servidores que ele pode distribuir essa carga. Dentro do Forge também dá para gerenciar as filas. Então aqui eu uso o Beanstalker, que ele joga ali na conexão, eu posso selecionar lá qual que é a conexão, isso é bem pro Laravel mesmo, dentro do Forge. Joga. Passa. Aqui é outra parada que eu uso para gerenciar as filas e ver os jobs que estão rolando. Então, ali na fila de automação já tem não tem algum job rolando, mas tem 513 para rodar depois com delay, que como a gente roda automação, sei lá, daqui a 3 dias, daqui a 7 dias, os jobs ficam com delay ali para rodar depois. E lá também tem jobs. E a gente começou daí com todas essas coisas de load balancer e tal, todos os servidores, começou a ter uns problemas. Que o Laravel não entendia que o request vinha do cliente e na verdade não vinha do load balancer. Ele achava que o request estava vindo do load balancer. Aí como é que a gente resolve isso? Tinha que pegar um package lá pelo Composer, passar o IP do load balancer, configurar o IP do load balancer para ele confiar nesse proxy e repassar o IP dele e pegar aquele IP que foi encaminhado para ele como o IP do cliente real. Outras coisas que começou a ter problema é como é que eu sirvo, seria algum arquivo estático, um WebSocket, alguma coisa de um servidor só, e não de todos. Daí a gente foi lá, mexendo no Nginx, criou um upstream de WebSocket, que nesse servidor tinha Node e tinha o server.js lá, que gerava lá. E com o broadcast do Laravel a gente passa esse aviso para o Node, esse Node manda para o Redis manda para o Node e o cliente recebe. E sempre pelo mesmo servidor, para não rodar isso em vários servidores diferentes. Hoje, nessa estrutura que a gente monta, a gente tem a replicação de banco de dados. A gente não utiliza um banco de dados sozinho. Como que a gente faz isso? Dentro do próprio Laravel, ele já tem suporte a essa estrutura, que a gente consegue criar um banco de dados master e outro slave. Então, tipo, a gente só dentro do próprio Laravel, a gente seta aqui todas as requisições de escrita ou leitura, a gente pode setar para quais são o servidor que ele tem que ir para poder fazer o balanceamento disso e tudo mais. Então, tipo, se eu quiser ter um de escrita e vários de leitura, se minha carga de leitura for muito maior, só fazer o deploy disso e ir adicionando aqui que ele vai automaticamente setar isso. Para fazer a parte de Continuous Delivery, a gente usa o Envoyer. O Envoyer, ele é outra ferramenta paga também que a gente utiliza, que ele faz o CD de forma muito mágica, assim, é muito legal. O que a gente faz? A gente adiciona um servidor lá dentro, bota o IP dele, bota a porta 22. Hoje já dá para mudar essa porta, não precisa ser só 22. E a gente escolhe qual que é o path que a gente quer que seja deployado o projeto.
A trick que ele faz, ele gera pra gente uma chave SSH, que a gente coloca essa chave dentro do servidor, lá pelo meio das receitas, lá a gente já deploya com essa chave dentro, que é por meio dessa chave, quando ele conectar no servidor, que ele vai fazer todo o processo de CD. Então, tipo, qual que é o nosso flow de CD? Tipo, tem todas aquelas ações que ele vai executar, tipo, por padrão, que é tipo, clonar o repositório, instalar as dependências do Composer e ativar a release. E eu posso executar ações antes ou depois disso. Então, tipo, eu posso limpar meu cache, eu posso fazer os seeds do meu banco de dados, e isso eu vou, tipo, definindo qual que é a hora que eu tenho que fazer esses processos ou não. Uma coisa interessante que o Envoy também cuida é o meu .env. O .env é o arquivo onde fica todas as configurações sensíveis, tipo informação de IP, senha, token de aplicação que eu vou usar, S3, qualquer outra coisa, está tudo guardado aqui dentro. E isso é gerenciado pelo próprio Envoy. Como que a gente faz? Lá dentro tem uma opção que você seleciona, você tem um lugar que você coloca senha, que é um hash grandão, que a gente vai lá e edita esse arquivo .env lá dentro e ele atualiza em todos os servidores na mesma hora que estão em produção. Então cada ambiente tem o seu .env, então local tem o seu, QA e staging, tipo, para teste também tem o seu e produção também tem outro. Então tipo, a gente consegue separar isso de uma forma bem estruturada. Essa é a mágica que o Envoy faz dentro do servidor. Quando eu vou fazer um deploy de uma aplicação, ele cria um syslink com essa pasta do current para não acontecer o downtime. Como que ele faz? Ele, dentro da pasta dos releases, ele cria uma release aleatória, faz todos os meus steps que eu mandei ele fazer da parte de deploy, e se passar todos os steps, não der nenhum erro, não quebrar, ele só muda esse syslink aqui para a versão atual que ele fez o deploy, e tipo, isso não gera downtime. Então, tipo, isso ajuda bastante a não ter impacto nenhum para o usuário quando eu vou fazer deploy, entendeu? O que é esse? Esse é teu... Esse é só um step lá que daí a gente roda o teste, na hora que tá fazendo o deploy, e se não passa o teste, ele também cancela, para de fazer o deploy na hora. Tipo, e você consegue selecionar quais são os servidores que você quer fazer rodar. Então, tipo, se você quer rodar um processo de MySQL, você só vai botar os servidores de MySQL. Não precisa rodar em todos os servidores o processo que você tem que rodar. Aqui de front-end. Olha, isso é de MySQL, só roda no MySQL. Esse aqui é interessante, que eu pego o chá do commit e salvo depois no arquivo. Que depois eu vou mostrar que eu uso isso lá na frente para matar o cache do Cloudflare. Deixa eu ver onde é que tá. Outro... agora entrando um pouquinho na parte de monitoria, segurança e otimização, que é as ferramentas que a gente usa um pouquinho. A gente utiliza CDN na frente da nossa aplicação, tipo, para fazer cache tudo que é estático. A gente vai mostrar as ferramentas de monitoria que a gente utiliza, como que a gente centraliza os nossos logs, como que a gente faz nossos testes de backup e os nossos testes de carga na aplicação. Hoje para CDN a gente utiliza o Cloudflare, tem bastante gente que conhece aqui o Cloudflare, quem conhece. O Cloudflare, ele é uma ferramenta de CDN que ele faz todo o cache que está na frente. Então, o workflow o flow do Cloudflare é mais ou menos esse. Se eu não tenho o Cloudflare na frente, tipo, eu boto meu IP externo direto para a web, direto na URL e os caras podem ver no servidor. O Cloudflare, ele fica na frente, batendo em toda a requisição que bate primeiro nele. Além de ele fazer o cache de tudo que é estático e diminuir muito a latência do meu site, ele protege não deixando o usuário ver o meu IP interno. Meu IP externo, no caso. Isso aqui, o Cloudflare ele gera o mesmo problema que a gente tinha no Load Balancer, que é a gestão da requisição, como que a gente transcreve o IP do cliente para chegar pra gente e não chegar o IP do Load Balancer. Aí a gente utiliza dentro da aplicação esse código que a gente... Como que a gente faz esse código? Esse é o middleware, que daí ele pega o request, transforma ali e passa para o próximo middleware. Então ele pega ali o que tem no server, que é o Connecting IP, bota HTTPS e passa que o IP do cliente, na verdade, é aquele IP que está conectando com o Cloudflare, passa para a gente. Esse aqui são as regras que eu uso lá no Cloudflare, que tudo que for stat.ls.br eu faço cache por um mês, então fica tudo servindo como se fosse lá de São Paulo e não bate no servidor nunca. E também tinha outra ali que tudo que for Vuldesk também faz cache por um mês. Daí também teve outro problema, que é como é que limpa esse cache automaticamente. Que
Na hora do deploy ali do Envoyer, eu pego aquele shadow commit, que eu sei que foi o último commit ali, salvei ele num arquivo. Aí aqui nesse código, eu pego esse arquivo, pego o shadow commit que foi o último e boto ele como versão do arquivo. Então aquele cache ali, ele limpa automaticamente o Cloudflare porque aquele arquivo com aquela string ali não está cacheado ainda. A próxima vez ele vai fazer cache. A única diferença é que eu utilizo dentro do CD, dentro do Continuous Deployment, quando eu estou fazendo o deploy, eu uso a API do Cloudflare com o token deles para poder limpar esse cache. Então toda vez que eu faço um deploy eu limpo o cache. Cloudflare tem um CLI, alguma coisa assim, ou é direto na API deles? Assim? Não, direto na API deles. A parte de monitoria, a gente utiliza algumas ferramentas diferentes. Eu uso o New Relic, que é aquela coisa básica de monitoring, né? Que daí tem CPU, memória, ele faz também os alertas. Se tem alguma coisa errada no servidor, ele me avisa. Eu utilizo o Datadog para fazer isso, também boto todos os servidores lá, só instalo o agente na máquina, ele faz toda a mágica. E também seto os alertas que ele alerta para mim no Slack, eu determino quando que ele pode me alertar ou não. Eu uso também o Let's Monitor, que é uma ferramenta que eu utilizo para medir o SLA e para medir se meu serviço caiu por alguma obra do destino. Se ele cair, esse cara ele me manda e-mail, me manda Slack e ele fica lá monitorando isso para mim. Para teste de carga, a gente usa esse Loader.io, que é a ferramenta. O Let's Monitor e o Loader.io são ferramentas grátis, tipo, dá para usar for free. E esse loader, o que a gente faz? A gente cria uma request lá dentro do nosso sistema, que a gente bota todos os parâmetros que a gente quer chamar. E a gente bota durante 1 minuto, que daí tem as versões pagas, que daí você aumenta esse tempo, mas durante 1 minuto eu posso socar 10 mil, 50 mil, 100 milhões de requisições, quantos eu quiser, para ver como que meus servidores vão se comportar com essa carga, entendeu? Aí outro problema que a gente teve também foi como centralizar logs e exceções, se a gente tem vários servidores e os logs e as exceções vêm de vários servidores também. Então eu encontrei esse cara aqui, que é o Papertrail. Ele funciona tipo como se fosse você chegar num servidor e dar um tail lá e ficar acompanhando o que está acontecendo lá, só que tem vários servidores em tempo real. E é muito útil ali porque a gente consegue saber o que está acontecendo com a aplicação inteira. Eu gosto de logar várias coisas, até porque eu sei o problema que está rolando. Para instalar ele é bem simples, é só pegar e jogar aqui no Service Provider para o log. Eu pego e jogo ele, todos os logs da aplicação, eu jogo para esses logs. Depois eu instalo no servidor, em cada servidor, eu montei uma recipe lá montei um recipe lá no Forge, que é justamente para pegar no syslog e jogar tudo para o Papertrail. Então o Laravel joga para o syslog e tudo que está no syslog vai para o Papertrail, eu tenho todos os servidores configurados lá e todos os logs juntos. Esse aqui é o Bugsnag. O Bugsnag é útil para a parte de exceções. Na parte de exceções eu não jogo pro log, lá é um emaranhado de coisa, não é realmente para notificar alguma coisa. Na parte de exceções é que ele realmente vai me avisar, ele vai botar um stack inteiro do erro, qual a linha que foi, o que aconteceu. Ele fica todas as exceções listadas aí, eu sei quantas vezes aconteceram, o que tinha no request, qual era o usuário fazendo. Ele realmente também é bem útil e ele também que me acorda à noite quando alguma coisa está dando problema. Essa parte dos backups, que tem vários jeitos de instalar algum package para backup lá no Laravel, no PHP. O que eu uso é aquele Backup Manager, que é o primeiro ali. E eu fiz só um comando ali que eu rodo no console. O Laravel é bem útil que tu consegue montar um cron dentro dele, da parte do console dele, que tu consegue fazer o schedule lá e aquilo roda automaticamente. Então eu rodo esse backup a cada 1 hora e ele vai lá para S3. Daí eu também, ao mesmo tempo, eu jogo um job para deletar todos os backups que não são o último dia do mês, depois de 10 dias. Então o que eu mantenho no futuro é só o último backup de cada vez e o resto ele vai deletando sozinho. A única diferença é que nessa questão do backup eu rodo um cron dentro da máquina que fica fazendo dump para mim, criptografando, mandando para S3. Então, tipo, só formas diferentes de fazer o mesmo serviço. Esse é o... Então isso era como a aplicação era bem no início, né? Que era só o usuário acessando o servidor ali, naked, sem nada, que pode dar vários problemas. E assim como a aplicação fica no final, que são
o usuário acessando ali pelo Cloudflare da vida. Não repara muito nas imagens, que a gente não é muito bom nisso, mas não dá para entender. Depois ele acessa realmente o load balancer, que acessa os servidores de aplicação, que então se comunica com os servidores de banco de dados, com o worker que roda as filas, e também com a S3 ou uma outra aplicação por fora. As lições que a gente aprendeu, tipo, de todo esse environment que a gente construiu e tal, tudo que a gente tirou de lição. Primeiro, não otimize ou escale sua aplicação de forma prematura, mas esteja preparado para isso. Tipo, eu não vou construir uma stack toda gigante dessa, sendo que eu, sei lá, tenho 100 requisições, 500, 1000, pouquíssimas requisições se você não precisa fazer isso de uma forma prematura, entendeu? Tipo, mas tem que saber o que você vai fazer. O interessante ele também é tu, pelo menos, já ter planejado o que vai fazer, não ter todos os servidores e tal, mas já saber o que é o próximo passo. Por exemplo, eu tenho lá umas tasks que é sempre o próximo passo do scale lá do desk, que é o que a gente vai fazer próximo quando as coisas estiverem realmente complicadas. Outra coisa também é que tempo é dinheiro, então tipo, tudo que a gente viu aqui é tudo SaaS, que eles custam dinheiro, mas são baratos e provavelmente é muito mais barato do que contratar alguém para fazer algo na mão. Então, por exemplo, ali no Forge, no Envoy, a gente paga 10, 20 dólares para cada um e eles fazem muita coisa que se contratasse alguém para fazer ia dar muito mais trabalho e talvez até não ficaria tão bom do que usar realmente um serviço que é especializado para isso. As aplicações que a gente tem hoje, eles são monolitos, só distribuídos em vários servidores, mas se a gente fosse usar microserviços para isso, ia dar uma trabalheira gigante. Microserviço é algo denso e complicado de manter, então tipo, se manter uma estrutura dessa com vários servidores já é algo que não é tão simples. Manter uma estrutura de microserviços, mantendo todos os patterns de segurança, log, circuit break, várias coisas, a gente não tem necessidade real hoje de precisar usar microserviço. E a outra aqui, última também, é estudar e aprender com tudo que a internet dá de graça, que são muitas coisas, dá para aprender muita coisa. Tem o GitHub Education, por exemplo. Só nesse GitHub Education que eu conheci muita ferramenta útil, muita coisa ali que nesse período que a gente foi desenvolvendo isso, eu conheci por causa do GitHub Education e muita coisa eles dão de graça. Tipo, eles davam $100 na DigitalOcean, eles davam $1.000 de taxas do Stripe, e era só ter um e-mail da faculdade, coisa assim, eu conseguia pegar também. Dava mais um período lá de Datadog, é muita coisa assim que eles disponibilizam. E tem outros serviços também que dão muita coisa de graça, que é muito útil e vale muito a pena. É isso. Obrigado. Talvez pelo buffer do início vocês tenham ainda 8 minutos ali. Alguém tem alguma pergunta para isso? Eu tenho. Ele que é o PHP. Quantos serviços vocês usam e qual que é o custo total disso? Vocês apresentaram uma cacetada de SaaS. Cara, eu não sei nem quantos que a gente está usando direito, mas devo ter que gastar lá com tudo uns R$1.000, contando o servidor junto. Em reais? R$1.000? Posso fazer agora uma outra pergunta para complementar? A quantidade de requests que vocês atendem usuários simultâneos das aplicações, porque isso eu sei, mas isso para mim é muito surreal. Tipo, a quantidade de requests versus custos, sabe? Tipo, eu tô com uns 5 milhões de requests ali, acho que eu levanto até mais. Eu tenho mais, tô com 9 milhões já por mês. Por mês? Usuários simultâneos eu tinha até comentado, mas... Os usuários simultâneos são de 600, 700 simultâneos. É mais barato que contratar alguém para... E o resto não paga um carinho de suporte lá no celular. Tipo, nesse ambiente de startup vale muito a pena. Porque o cara tem que fazer tudo sozinho. Exato. Quantos servidores são? Eu estou vendo essa Pergunta do Jorge lá atrás. Quantos servidores são que... Quantos servidores? Tem uns 8 servidores lá. Tá ótimo. Eu tenho 6, 10, eu acho. 20, $40. Mas não são máquinas parrudas, né? Não. A melhor que eu tenho lá é 2 CPU e 4 GB. A minha melhor máquina custa $20, tá ligado? A minha melhor custa 40. Mais alguma dúvida? Como é que vocês fazem a parte de banco de dados ali, né? Se às vezes tem especificação nas suas, mas... A replicação? Como é que vocês fazem o rollback quando dá acontece?
A replicação hoje a gente faz dentro pelo próprio MySQL. Eu até tive alguns problemas com isso, que tinha alguns requests vindo errado, acabava quebrando a replicação, eu tinha que consertar tipo, de maneira manual mesmo. Não tive, depois que consertaram o código, não tive mais problema. Não sei se o Gabriel já teve problema com isso. Mas é mais do migration ali, né? Que o Isso, Laravel... Tá. Tem uma migration do banco ali. O Laravel ele tem todo o migration ali e na hora do deploy eu rodo o migration só no write, que o servidor só escreve, né? Mas Então, você faz replicação a nível de aplicação e quando tu precisa intervenção direta no banco, como é que fica isso? Como assim? Se eu... É porque a tua replicação que tu mostrou é nível de aplicação. O Laravel tá fazendo essa replicação para ti. Não, mas não, quando tu não. precisa- Quem faz a replicação é o próprio MySQL, que a gente configurou dentro do MySQL. É master E slave? É master slave. Eu tenho um master e 2 slave. Eu tenho só um master e um slave. Aí o que a gente mostrou ali é que foi só a configuração do Laravel, que daí ele escreve em um e lê os dois. Que era aquela configuração ali. Você falou do Pepper Trail, que é... Eu comecei na empresa lá, precisava de gestão de logs. Eu comecei a ver algumas coisas com Greylog, com algumas ferramentas que não são SaaS, né? E aí eu vi que realmente o Pepper Trail era muito mais rápido, porque o Pepper Trail tem integração com um monte de coisa. Sim. Você pode integrar aplicação PHP, aplicação Go, Ruby, Python, tal, tem um monte de integração. E principalmente porque aí roda containers, né, que nem é o nosso caso, tem uma integração direta com o Docker ali, Docker Compose ou Kubernetes, você vai usar um orquestrador de containers mais parrudo. Então, tipo, o Pepper Trail foi uma boa escolha realmente pra... É bem bom ali. Ele é ótimo, procurei outros ali que a gente começou a tá ficando um pouco mais caro, procurei outros, mas... tipo, hoje a gente não usa deixar nem melhor. 25% do plano que a gente comprou, assim, então, mas tipo... Me dá um pedaço. Depende de você. Isso é engraçado porque sexta-feira o Luciano perguntou isso no meetup de DevOps que teve lá, e o que vocês fazem com log? Cri. Não vamos falar o que eles fazem com o log, né? O Pepper Trail teve um caso que eu tive que usar ele uma vez que eu peguei, foi muito útil para mim, que eu tinha que agregar logs de um equipamento, de um switch gerenciável, e eu tinha que debugar o tráfego que estava passando ali. E o Pepper Trail me dava a opção de URL, usuário e senha para poder logar. Então, tipo, eu mandei para lá e consegui debugar um switch. Que é um caso interessante, porque quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, os devs eles tinham que fazer Docker Compose Logs, o nome do serviço sim, e tal, sim. e ficar acompanhando. Hoje todo mundo Pepper e dê acesso para cada um acessa Assim, e entrar no fecha. servidor, olhar o log, e daí no caso aqui é impossível, porque tu não sabe qual servidor que chegou o log. Exatamente. Tem 80? Não, ele tem tags, né? Você Sim. pode dividir por servidor e por tags. Tem uma outra ferramenta interessante como serviço também, que é o Log Entries, que ele se propõe ser uma stack de LK como serviço, e tem outras stacks de LK também. Claro que não vai bater o custo do Pepper Trail, que é bem mais barato. Lembrando que... Mas é interessante assim, como serviço, sabe? Lembrando que tem o Greylog, tem algumas ferramentas de log, o pessoal da Invo, vocês usam o Greylog lá, usam muito bem, é uma boa ferramenta. 56, acho que mensagem por segundo, Se você tem vocês têm uma quantidade de log bem grande, né? Então, tipo, às vezes não compensa o custo de você pagar um SaaS. Mas quando você tem uma startup e tal, não quero me preocupar com tal coisa, você ir para a ferramenta SaaS é um custo bem baixo ali que você pode usar e pensar para aplicar o seu negócio. No início eu nem pagava, acho que era 200 MB grátis. 200 MB grátis. Daí depois começou a usar, a gente está no plano 2 GB agora. Vai aumentando cada vez mais. Exatamente. Tem uma outra coisa que eu achei interessante nesse projeto que eles já apresentaram, que a DigitalOcean ele cobra também tráfego, né? E daí tu colocando o CDN na frente, tu reduz esse tráfego para você. Tem os gráficos do Cloudflare lá, 80% do meu tráfego na frente, tudo que é estático é cacheado por eles. Tipo, A gente faz isso também. é uma economia absurda, assim, né? Bem Mais alguma dúvida? Pergunta? Adendo? Não? Então, palmas. Obrigado. E uma coisa, o Zé está contratando, quem gostar de PHP ou quiser trabalhar com PHP ou conheça alguém. Só digo uma coisa, melhor que estresse. Vamos lá com a próxima talk, gente. Ô, Júnior, cadê o pessoal da... Assina do Wi-Fi, temos? arroba 2016, Segware com S maiúsculo, arroba 2016. Eu queria passar pro próximo, que tu passava muito rápido, eu tava falando aí. Por favor, vamos conectar. Eu vou gerenciar a passada aqui, que vai ser mais fácil, tá ligado?